Sejam bem-vindos ao Assim Faria Miguel, um podcast de ranting deste senhor careca do caralho que vos apresenta, que é o Miguel Faria. Sou o apresentador e também sou a única pessoa que fala neste podcast. Está tudo bem convosco? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio. E desde já peço imensa desculpa, vocês devem reparar que eu estou a pronunciar algumas palavras com uma certa dificuldade, e isso acontece porque estou com uma afta na língua e é chato, é muito chato, e tenho dificuldade em pronunciar palavras, particularmente com um S. Está bem? Acontece, desde já está tudo bem comigo, eu já fiz uma endoscopia, colonoscopia, fiz uma data de exames, simplesmente desenvolvo aftas com mais facilidade, acontece, tem que ver com muitas coisas, parou de acontecer desde que parei de comer pão branco, se calhar tem alguma coisa a ver com isso. De qualquer das maneiras não tenho nenhum problema, a não ser síndrome de intestino irritável, que não é propriamente um problema pequeno, porque se eu não tomo a minha medicação para a perturbação obsessiva-compulsiva, fico com o intestino todo desregulado e torno-me uma máquina de cagar. Consigo virar uma espécie de caracol pela casa se eu quiser, a cagar. Estou a brincar, não chego a esse ponto. Mas fico com o intestino desregulado, está bem? Fico com o intestino desregulado. Portanto, eu tenho muitas coisas para falar neste terceiro episódio. Vamos lá ver se conseguimos chegar a tudo, porque lá está, isto é um podcast de ranting sem um guião propriamente dito. Vamos lá ver se eu consigo falar de todos os tópicos, e eu até devia ter trazido comigo um papelito para apontar e tal, mas não foi o que aconteceu. Estou aqui a falar convosco assim. O primeiro tópico que eu queria abordar tem que ver com os meus hábitos de leitura, porque muitas vezes o que acontece é que quando eu, por acaso, coloco nas minhas stories o último livro que li, vocês viram-se e dizem assim: fogo, oh Miguel, como é que caralhos tu tens tempo para ler tanto livro? Por acaso, isto veio a propósito do último livro que eu li, que foi o Batalha pela Memória do Jones Manuel, que está cheio de notas e anotações, e a malta perguntou: mas como é que tu tens tanto tempo? E também perguntaram uma coisa, que foi: como é que tu adquiriste o livro aqui em Portugal? Não adquiri em Portugal, meus amigos. Infelizmente, é muito difícil arranjar disto em Portugal. Sei que existe uma livraria que é a Livraria Travessa, mas acho que este livro não estava na Livraria Travessa, em Lisboa. Então o que é que acontece? Por acaso uma pessoa que gosta do meu trabalho foi ao Brasil e perguntou-me se eu queria que ela me trouxesse alguma coisa de lá, que ela é do Brasil e tem família no Brasil. E eu pedi-lhe para trazer o livro do Jones Manuel, e foi isto, e trouxe-me. E estou muito contente e gostei muito de ler o livro e recomendo a toda a gente, e até gostava de o divulgar de forma digital, só que eu acho que o Jones não ia ficar muito contente com isso. Se calhar vou-lhe perguntar: mano, o teu livro ainda não é distribuído em Portugal, será que seria muito mau que eu digitalizasse isto e divulgasse a mais malta, porque este livro é mesmo muito útil? Ele se calhar deixava, meus amigos, ele provavelmente deixava. Tenho de falar com ele, tenho de ver se ele me responde às coisas, está bem? Mas de facto perguntaram-me isso. E agora, voltando à questão dos meus hábitos de leitura, como é que eu tenho tanto tempo para ler? Meus amigos, eu não tenho muito tempo para ler. Eu trabalho, como vocês sabem, eu faço doutoramento e ainda por cima faço esta produção de conteúdos para o Instagram, para o YouTube, que agora está paradita, mas eventualmente eu volto a publicar um vídeo ao ensaio, simplesmente não consigo fazê-lo de forma regular. E também faço produção agora para o Spotify e para o Substack, e eventualmente devo fazer para outras plataformas com este podcast, o Assim Faria Miguel. Mas o Assim Faria Miguel é um podcast de ranting. Como é que eu tenho tempo? Bom, meus amigos, o facto de ler insere-se precisamente na minha produção de conteúdo. E esse, para mim, é um dos pontos mais importantes. É que eu tenho uma coisa a que se gosta de chamar, a que se convenciona chamar, a honestidade intelectual. Então, quando eu falo de coisas, eu meto bibliografia nos meus reels. Num reel de 1 minuto e meio, eu meto bibliografia. Frequentemente vocês podem ver na descrição a dizer assim: não confiem em mim, verifiquem as minhas fontes. E meto lá as minhas fontes: Mariana Mazzucato, Estado Empreendedor, etc, etc. Eu meto lá muita coisa. Porquê? Porque eu de facto preparo-me para o tipo de conteúdos que produzo. É certo que muitos conteúdos que eu produzo já resultam de muita leitura acumulada que eu tenho, mas de qualquer das formas eu tive de ler essa literatura. Então eu encaro a leitura como parte integral do meu trabalho de produção de conteúdos na internet. É preciso. Tem de ser. Não há como contornar, meus amigos. Não há como contornar. E olhem que se nota a diferença. Porque dá para perceber aquele produtor de conteúdo que foi buscar a informação ao ChatGPT e nem sequer se deu ao trabalho de escrever o próprio guião. Teve o ChatGPT, ou o Google Gemini, ou o Copilot, ou etc., a escrever o seu próprio guião. Dá para perceber pela cadência como ele fala, pelo tipo de expressões que utiliza, quando o guião é feito, quando o guião é desenvolvido pelo ChatGPT. Eu gosto de fazer uma coisa original, eu gosto de fazer uma coisa realmente pautada em informação, porque o ChatGPT falha muito, meus amigos. Falha mesmo muito. E é por isso que eu leio. É por isso que eu procuro saber mais. É por isso que eu
procuro mesmo informar-me a sério sobre os temas que eu estou a abordar, meus amigos. É mesmo assim, tem de ser. É parte integral da minha produção de conteúdo. E depois tem outra questão, eu gosto de ler. E quanto mais leio, mais rápido me torno a ler. Eu estou habituado a ler PDFs em inglês ou até em espanhol no computador. Como é óbvio, como estou habituado a isso, depois a leitura de livros em português e em papel torna-se mais fácil, porque ler em PDF demora mais tempo. Ler em outra língua em PDF demora muito mais tempo. E parecendo que não, uma pessoa está a exercitar a cabeça. E quando vai ler materiais em português e em papel, parece que é mais fácil. Eu leio bastante rápido. Eu consigo dar muito avanço à minha leitura lendo apenas na hora de almoço. Eu geralmente leio na hora de almoço do trabalho e depois aproveito para ler no fim de semana. É assim que eu faço. E consigo dar vazão às leituras que tenho de fazer. Por outro lado, eu faço doutoramento. Meus amigos, uma pessoa tem de ler. Uma pessoa em doutoramento tem de ler. Sem mestrado uma pessoa tem de ler, em doutoramento é inevitável uma pessoa ler. E lê muitas coisas. Eu já nem falo dos artigos científicos que eu leio. Eu falo, por exemplo, no meu Instagram, faço stories com os livros que eu leio. Eu tenho de ler. Não há outra hipótese. Quem faz produção científica, quem faz investigação científica, tem de ler. É inevitável. E quanto mais uma pessoa se habitua a ler, mais rapidamente lê. E é normal. É este o circuito que se desenvolve. Então, eu faço da leitura uma das minhas prioridades. Para mim, a leitura é prioritária, embora eu goste de ler. E o que é que eu faço? Eu geralmente faço assim. Eu estou a ler, geralmente, um livro sobre teoria e estou a ler, se calhar, mais um romance. Porquê? Porque o grande problema dos livros de teoria é que muitas vezes têm uma linguagem muito restritiva, uma linguagem muito estéril. Os romances ajudam-nos a aprofundar determinados horizontes na forma de descrever certas coisas. Como eu também gosto de escrever, eu leio romances para complementar a minha capacidade de escrita. Porque ao ler apenas artigos sobre teoria ou livros sobre teoria e dentro da minha área específica da ciência política, eu acabo por restringir muito o meu vocabulário. Eu acabo por restringir muito o meu léxico. E portanto, se calhar ler autores russos, ler autores latino-americanos como o Gabriel García Márquez, obviamente traduzidos em português, ajuda muito. Por exemplo, as traduções do russo da Nina Guerra e do Filipe Guerra são sublimes, são incríveis. Eu, por acaso, comprei recentemente a Confissão do Tolstói, ainda vou lê-lo, por acaso ainda não o li, comprei-o há 2 ou 3 dias, mas já estive a dar uma vista de olhos e, como sempre, as traduções do Filipe e da Nina Guerra são simplesmente fenomenais, meus amigos, fenomenais, fenomenais. E ler outras coisas que não teoria ajuda-me a complementar o meu léxico e eu, por acaso, sempre que apanho uma palavra que não compreendo, vou ao Pribarame e aponto-a num dicionário em Google Docs que eu criei, porque é natural nós apanharmos palavras que não conhecemos. É perfeitamente natural. Até e precisamente em construções frásicas às quais nós não estamos habituados. E daí a importância de ler romances. Até porque nos ajuda a pensar às vezes nas coisas de uma forma que não tínhamos considerado. E muitas vezes isso não acontece com os livros de teoria. Então, se eu faço conteúdos da minha área de ciência política e depois acabo por abordar a história política e economia política, meus amigos, inevitavelmente eu tenho de ler. Eu tenho de ler, meus amigos. E eu não sei assim tanto. Não sei. Porque reparem, para eu perceber, por exemplo, muito de economia política, eu tinha de ler carradas, mas carradas, centenas de livros. Li alguns, não li centenas. Eu li centenas de compêndios sobre o populismo, que é a minha área de investigação. Não li sobre a economia política. Então, eu acho que nós estamos tão habituados à mediocridade no comentário político que qualquer pessoa que apareça e que de facto tenha uma rotina de leitura e fale da sua rotina de leitura, surpreende-nos. Porquê? Porque nós estamos habituados a todólogos que, em boa verdade, não percebem nada de nada. E eu não falo apenas do comentário na televisão, que eu sei que estou sempre a bater nessa malta. Falo também do comentário na internet. O comentário da internet está igual. Está igual. Nós não vemos coisas com substâncias. Nós não vemos um comentário profundo. Nós não vemos alguém a afunilar naquele tópico. Não vemos. Vemos comentários genéricos com abstrações que não chegam a lado nenhum, com coisas que de facto demonstram, pelo menos para quem percebe, que a pessoa que está a comentar não percebe nada do assunto ou foi introduzida ao assunto há 5 minutos ou há meia hora e depois-se a ler meia dúzia de artigos, sei lá, num Times ou caraças. Dá para perceber. Dá para perceber. E eu estou um bocadinho farto dessa mediocridade. E não quer dizer que eu não cometa falhas. Não, eu vou cometer falhas.
É inevitável que uma pessoa cometa erros. É inevitável que uma pessoa se engane. Mas eu, pelo menos, dentro das falhas que cometo, tento manter a minha honestidade intelectual. E, portanto, é por isso que eu leio tanto. É por isso que eu gosto de ler. É por isso que eu primo por fazer da leitura uma das partes integrantes do meu trabalho de produção de conteúdo. Então, sim, ler para mim é muito importante. E mesmo os romances também se integram na minha rotina de produção de conteúdo porque me ajudam a comunicar melhor. Porque me ajudam não só a escrever melhor, mas também a falar melhor. A desenvolver os argumentos de outra forma. Acho que é extremamente importante. Acho que para quem quer ser um bom comunicador é uma coisa completamente incontornável. Eu não estou a dizer que sou um ótimo comunicador. Eu almejo tornar-me cada vez melhor comunicador. E para isso, o que é que eu faço? Bom, eu leio. Eu procuro ler. Eu procuro realmente aprimorar a minha capacidade de comunicação através da leitura de coisas que me obrigam a expandir os meus horizontes. Isso para mim é muito, muito importante. E a rotina de produção de conteúdo está uma merda no Instagram, por exemplo. Não estou a falar de mim, mas estou a falar daquilo que se vê, por exemplo, no Instagram. Por exemplo, vocês já repararam da quantidade de gente? Isto é muito importante. Se calhar vamos abordar por aqui. É curioso que estejam constantemente a dizer que comuna não trabalha, quando eu, por exemplo, e eu não sou o caso isolado, trabalho, faço um doutoramento ao mesmo tempo, produzo conteúdo, as minhas semanas são repletas de trabalho, eu não paro no fim de semana, meus amigos. E depois essa gente que diz que comuna não trabalha, que basicamente se põe a debitar o mesmo argumento, a mesma cópia do mesmo argumento que foi vomitado por um americano qualquer, depois uma pessoa olha para essa gente e essa gente só produz conteúdo genérico que não tem qualquer esforço de aprofundamento, que não tem qualquer esforço de realmente produzir algo inovador. É só o mesmo conteúdo sobre esforço, trabalho enquanto eles dormem e focus e tens de ter um lifestyle que se adequa à tua visão e tens de ter um mindset, tens de demonstrar ao universo que tu realmente queres ser rico, mano. Não basta apenas querer, tens de fazer. Tá bem, mano, tudo bem, tranquilo. Tu és tipo o 25º gajo que eu vejo hoje na minha vida falar dessa merda. Estás a falar sobre desenvolver o teu negócio. Muito bem. Qual é que é a merda do teu negócio, mano? Qual é que é o teu negócio, caralho? Até agora, em 1037 vídeos, eu não percebi qual é que é o teu negócio. Estás sempre a falar genericamente de construir um negócio e agora vou dar um workshop. E o caralho, está bem, mano, mas como é que tu enriqueceste? Qual é que é o teu negócio, pá? O que é que tu fazes da puta da vida, bro? Tira-me do sério. Que é gente que fala constantemente de tens de ter metas bem definidas. Onde é que estão as tuas metas bem definidas, mano? Que eu até agora não percebi que merda é que tu fazes. Já parece aquelas consultoras da pizza que ninguém sabe o que é que fazem, meu. O que é que tu fazes? Por exemplo, vocês olham para o meu trabalho, vocês sabem que eu sou contabilista e, por outro lado, também tenho esta produção de conteúdo. Que tipo de conteúdo é que eu produzo? Produzo conteúdo de ciência política com viés marxista. Rápido, fácil de identificar. Agora, se eu perguntar a estas pessoas o que é que elas fazem, elas dizem: eu sou um coaching que te ajuda a expandir horizontes de modo a que tu saias da caixa. Ah, ok. E concretamente, como é que a tua atividade produtiva se insere no circuito de utilidade da sociedade? Como? Explica-me. Por favor, diz-me, elucida-me. Eu não sei. Eu não consigo perceber. E não consigo perceber no teu caso e nos milhares de casos que existem de gajos a fazer a mesma merda que tu. E tu agora vens-me falar de esforço, filha da puta? E tu agora vais-me falar de mérito, cabrão? Quando se vê claramente que se tu só fazes reciclagem de conteúdo e nem sequer tens um trabalho propriamente dito porque te dedicas a vender banha da cobra na internet, porque isso é uma coisa muito curiosa, que é malta que fala sobre empreendedorismo e é malta que vai ensinar outras pessoas não a empreender, mas a falar de empreendedorismo. É
tipo, vem cá, mano, vem à minha aula, vem ao meu curso, tipo, vens à primeira aula, é gratuita, mas a seguir tens de pagar 500€, tranquilo. E as pessoas que vão para esse curso, o que é que fazem? Não vão elas empreender num negócio produtivo, não. Vão também elas desenvolver o seu próprio negócio de ensinar os outros a empreender. E sempre assim, é um esquema em pirâmide. Bro, admito, eu ensino pessoas a empreender, não te ponhas a dizer que eu tenho o meu próprio negócio e como fiquei rico, vou-te ensinar também a ficar rico. Não, mano. Se tu dedicas tanto do teu tempo a ensinar as pessoas a ficar ricos, provavelmente é porque a forma como tu ficas rico é enganar essas pessoas, é vender-lhes cursos de como empreender. Está bem? Essa é a tua fonte de rendimento. Pelo menos tenha a puta da decência de dizer ao que vens. Está bem? E isso tira-me do sério porquê? Porque isto é gente claramente que se vê que não faz a ponta mirrada de um corno. É tudo estética. É tudo optics. É tudo produção semiótica, meus amigos. Não fazem nada. O carro que vocês estão a ver é alugado. A vivenda que eles dizem que têm é alugada. Percebem? A viagem que fizeram ao Dubai há 2 anos ainda a estão a pagar. Entendem? É tudo charlatanice. É tudo treta. É tudo bullshit, meus amigos. E depois eu gosto desta malta que começa... Eu pertenço ao 5 AM Club. O clube das 5 da manhã. E o que é que a pessoa faz quando acorda às 5 da manhã? Faz uma rotina de skincare. Mete pepinos nos olhos. Porque se acordasse às 9 da manhã para meter pepinos nos olhos... não, que isso não é produtivo. Mas acordar às 5 da manhã para meter pepinos nos olhos... e tal não, que eu sou produtivo. Eu sou um gajo, que estou à frente dos outros. Mano, tipo, passa 2 horas numa rotina de skincare. Cabrão! Acordavas às 9 da manhã, fazias essa merda, já que se vê que és um desocupado a tempo inteiro. E depois, tem a mania de dizer, os comunistas não trabalham. Bro, eu não sei o que é que tu entendes como trabalho. Ok? Já trabalhei nas obras, já trabalhei em call center, trabalho agora em contabilidade, já trabalhei em programação antes da faculdade, trabalhei durante o meu mestrado num call center. Ok, estou-me a repetir um bocadinho. E vocês sabem o que é atender ao público? Eu acho que toda a gente, para ganhar humildade e para aprender a tratar as pessoas que atendem ao público, devia trabalhar no atendimento ao público pelo menos 6 mesinhos. Eu trabalhei 3 meses a atender clientes num call center que tinha como cliente uma rentacar. Eu basicamente trabalhava para essa rentacar. Eu, quando atendia chamadas, eu representava essa rentacar. Eu era ofendido quase todos os dias, meus amigos. Particularmente por portugueses imigrados em países francófonos. E particularmente portugueses imigrados na Suíça, não sei. Essa malta tem um rancor que eu não consigo explicar. Atenção, nada contra, não pretendo generalizar. Mas o meu caso, de facto, teve muitos problemas com esse tipo de pessoas. Está bem? O meu pai está imigrado no Luxemburgo, por exemplo. E não é assim. Obviamente que não são todas as pessoas. Mas a minha amostra estava obviamente enviesada. Porquê? Porque eu trabalhava no apoio ao cliente, que era quando a merda já tinha acontecido. E então as pessoas geralmente ligavam para mim chateadas, não é? E eu tive situações mesmo caricatas que deram para rir, sim, agora em retrospectiva dão para rir, mas naquele momento foi complicado. Havia um problema particular da rentacar para a qual eu trabalhava, que era a questão do depósito. O que é esta coisa do depósito? As pessoas deixavam um depósito ou uma garantia de 300€ quando alugavam a sua viatura, ou se, por exemplo, se requisitassem um seguro premium era só de 100€, mas tinham deixado de qualquer modo um depósito. E depois, o que é que era esse depósito? Esse depósito era uma autorização que era feita ao cartão de crédito do cliente, que podia ser devolvida até 15 dias. O problema é que nas estações em que eles faziam o levantamento das viaturas diziam que era tipo instantâneo, e não era. Porque depois de se verificar a viatura, muitas vezes o depósito era utilizado para reabastecer o tanque de combustível que não foi reabastecido pelo próprio cliente, era para acidentes e assim. Muitas vezes o que diziam na estação ao cliente é não, instantaneamente isto vai ser restituído. E não era assim. Não era assim. E então, quando se passavam 5 dias após eles entregarem a viatura e ainda não receberam o depósito, ou melhor, o depósito ainda não foi desbloqueado na sua conta, ligavam para o call center. E houve um senhor em que eu tive de explicar, olhe,
É assim, de acordo com os termos e condições da nossa renda-car, e isto está sempre dependendo da sua entidade bancária, você pode demorar até 15 dias a receber o seu depósito. E o senhor, um português imigrado na Suíça, passou-se dos cornos. E virou-se assim e disse: o que é? Sem problema. Pronto, sem problema. Sem problema. Não há problema. Olha, eu estou imigrado aqui na Suíça, mas não há problema. Eu apanho um avião para Portugal, sem problema, e apareço à porta de uma das vossas rentacars e vocês, cada um a um, vão-me comer o cu porque eu vou baixar as calças. E, meus amigos, eu espero que vocês compreendam a minha resposta com base neste contexto. Eu estava já no final do dia, já tinha atendido umas 60 chamadas, estava em modo automático e eu respondo ao senhor assim: epá, não costuma ser nossa prática. Percebam que eu estava cansado. Percebam que eu estava completamente já a funcionar em modo automático. Até quando cheguei a casa eu comi o jantar e fui dormir completamente em modo automático, como um completo autómato que não tem livre-arbítrio. Foi o que aconteceu. Tudo isto para dizer que uma pessoa aguenta muita coisa. Eu aguentei muita coisa nessa altura em que estava a fazer o mestrado, porque para conseguir dar conta de uma boa dissertação de mestrado, eu estava a trabalhar cerca de 70 a 80 horas por semana, não é? Chegava a casa, mestrado, trabalhava no mestrado antes de ir para o call center. Com trabalho e mestrado eu estava a trabalhar às 70 a 80 horas por semana, eu não tinha tempo livre. Eu basicamente não tinha tempo livre. Era isso, era essa a minha vida, meus amigos. É duro, a vida é dura, mas é o que é. Deixa eu ver há quanto tempo é que nós estamos a gravar. Há 21 minutos. É o que é, meus amigos. E agora vem-me um estúpido que faz conteúdo genérico dizer: ai tal, que comuna não trabalha. Copiador de americanos de merda. Copy-paste de um filho da puta de um gajo que fala inglês. Ai, tu queres-me dizer que tu é que trabalhas? Tu trabalhas quando muito numa consultora da pizza que ninguém sabe o que é que faz. Isso é que é trabalho? E depois o que mais me irrita é quando vem filhinhos do papá falar de não, que os comunas não trabalham. Eu esforcei-me muito para chegar onde cheguei. Oh, bro, cala-te, mano. Cala-te, caralho. Está bem, cala-te. Desta vez estou a dizer muitos palavrões, mas faz parte. No anterior fiz toda uma revisão bibliográfica sobre populismo, quase não disse palavrões. Neste aqui estou a dizer vai palavrões. É o que é, meus amigos. É lidar, está bem? Faz parte. É parte do jogo. Ok? Cala-te, mano. Cala-te, ok? Cala-te. E eu acho que, de facto, a esquerda também tem uma certa culpa nisto. Porque a esquerda não se deveria isentar de um discurso que, de facto, apela ao potencial humano. É claro que não deve ser nesta lógica meritocrática do trabalho enquanto eles dormem. Obviamente que não. Mas, de facto, a esquerda não se deveria aliar deste tipo de apelo a que a pessoa faça aquilo que gosta e tente descobrir o seu potencial. Até porque isso está entranhado na obra de Marx. O Marx entendia que as pessoas tinham potencial, que as pessoas conseguiam fazer coisas, que as pessoas tinham um potencial criativo que ainda estava por descobrir. E porquê que a maioria das pessoas não realizavam esse potencial criativo? Porque eram escravos da necessidade. E o que é esta coisa de ser escravo da necessidade? Bom, esta coisa de ser escravo da necessidade basicamente resume-se a maior parte do tempo que a pessoa vive é dedicada a trabalhar para se sustentar, para conseguir satisfazer as suas necessidades mais básicas, a necessidade de habitação, a necessidade de comida, etc, etc. E é óbvio que depois as pessoas não conseguem realizar todo o seu potencial criativo porque estão exaustas e porque simplesmente não têm tempo, porque a maior parte da sua vida é dedicada a cumprirem as suas necessidades materiais básicas, a susterem as suas necessidades materiais básicas. E então as pessoas são o quê? São escravas da necessidade. Ou seja, o que é que está subjacente a isto? O que está subjacente a isto é o facto do Marx acreditar que nós temos potencial. E por isso é preciso que a esquerda também fale de o ser humano ter potencial. Nós temos capacidade, nós temos potencialidades. Por exemplo, eu ando agora a desenhar 15 minutos por dia.
E eu, em comparação com, como sei que é, pai, há um mês atrás, há um mês atrás, isto é um pleonasmo, eu estou muito melhor. Eu estou muito melhor. A desenhar apenas 15 minutos por dia. Reparem, não estou a desenhar meia hora, não estou a desenhar uma hora, estou a desenhar 15 minutos por dia. Porquê? Porque só consigo dispor desse tempo para desenhar. Mas estou melhor. O que é que isto revela? Revela que há aqui potência. Revela que há aqui potencialidade criativa. Que eu posso ficar melhor numa coisa. Não é verdade? Posso ou não posso? Posso. E acho que a esquerda pode também incentivar as pessoas a desenvolver a tua atividade criativa. Aproveita nem que seja 15 minutos, se conseguires. Tu és capaz de mais. As pessoas precisam de esperança também. E não é apenas a esperança situada no coletivo, numa superação coletiva do capitalismo, mas também esperança relativa à sua própria potencialidade. Porque se é para as pessoas terem esperança na realização coletiva de uma superação do capitalismo, essa esperança nunca está desvinculada de aspirações pessoais. Porquê? Porque quando superar o capitalismo vou ter mais tempo para mim e se calhar dedicar-me à pintura, dedicar-me à escultura. Ok, então a tua esperança num futuro coletivo também tem manifestações que dizem respeito às tuas próprias aspirações. Então a esquerda tem de estimular as tuas aspirações. Não agora. Sabendo que tens limitações, obviamente, que estamos todos limitados. Desenha 15 minutos. Não sejas como aqueles caralhos que falam de trabalho enquanto eles dormem. Mas desenha 15 minutos por dia, mano. Vais ver que vais ficar melhor. Eu sou um gajo que tem um percurso académico que é sólido. Eu considero que é sólido. Ganhei 2 prémios de mérito quando estava em Coimbra e eu era um gajo marrão. Eu estudava basicamente todos os dias. Mas não fazia noitadas. Não, eu estudava cerca de 1 ou 2 horas por dia. E depois chegava à altura dos exames e estava fixe. Porquê? Porque tinha a matéria toda dentro da cabeça. Até dava resumos a muita gente e o caraças. Era o que acontecia. Eu estudava 1 ou 2 horas por dia. E o que é que me motivou a ser assim? A ser uma pessoa disciplinada a esse ponto? O que me motivou a ser uma pessoa disciplinada a esse ponto foi um vídeo de um senhor chamado Clóvis de Barros Filho que fala aos seus alunos, e esta palestra foi gravada e foi parar à internet e foi por isso que ele ficou muito conhecido, pelo menos pelo que eu entendi. O Clóvis diz assim: meus amigos, eu vou-vos pedir que vocês leiam, quando chegarem a casa, vocês vão ao Google, pesquisam por Fundamentos da Metafísica dos Costumes, do Kant, e vocês vão tentar compreender, não uma página, mas uma frase do Fundamentos da Metafísica do Costume. E vocês agora perguntam: ó professor, mas e o resto do livro? Foda-se. Vocês vão tentar compreender uma frase. E vocês vão ler aí a primeira e vão ficar: não é possível, eu não percebo. Vou ler a segunda e: não, eu não percebo, parece que ainda está pior do que a primeira. Leem a terceira e percebem: não, eu sou burro. Mas vocês, para quem realmente tem brio, vocês vão ler aquilo até compreenderem. Porque depois não pode ser. Porque as pessoas têm orgulho próprio. Porque, caramba, ele escreveu esta merda e eu só tenho de compreender. Vai ser burro ao caralho. É mesmo assim que ele falava. E isso motivou-me muito. Porquê? Porque eu tinha muito aquela mentalidade do: não, eu vou conseguir compreender isto. Eu vou estudar até compreender. Eu vou estudar até dominar. Eu vou estudar até dominar completamente a lógica disto. É o que eu vou fazer. Eu vou estudar até compreender completamente a lógica disto. Até ficar completamente um pró nisto. Isso foi o que motivou o meu brio académico e depois estendeu-se também à minha vida profissional. E reparem, eu não fazia coisas malucas de ficar a estudar à noite. Não, eu tinha uma vida social. Eu tinha uma vida... Eu ia ter com a minha namorada, eu quando podia, ia também passear com ela, e ia ao ginásio praticamente todos os dias quando estava na faculdade, porque eu tinha tempo. Houve uma altura em que eu não estava a trabalhar enquanto fazia faculdade, então eu tinha tempo. Dava para conciliar tudo, meus amigos. Eu não precisava de fazer coisas malucas. Só precisava de fazer de forma consistente um bocado todos os dias. E é claro, ainda assim eu tive vantagem em relação a outras pessoas. Mas há um potencial aí. Não penses que tens de fazer
30 mil horas a fazer uma coisa no mesmo dia. Não, faz 15 minutos, só consegues dar 15 minutos. Está tudo bem, mano. Seja gentil contigo próprio, tu consegues. Tu consegues, mano. Mas a questão é, tu tens brio. Não se trata de ser bem sucedido e ter bué de carros e bué de gajas e o caralho. Não. Até porque tem aqui um elemento de machismo. Não. É tipo, tu queres ser bom naquilo que fazes? Tu queres ser bom na tua atividade profissional? Tu tens brio? Então, 15 minutinhos por dia, se tiveres tempo. Se tiveres tempo, 15 minutinhos por dia. A ler, a escrever. Dá-lhe, mano. Tu consegues. E vais ver que daqui a um ano vais estar substancialmente superior ao que estavas. Mas é uma questão de brio. Tu tens brio. E eu vou-te já dizer, aqueles caralhos que produzem conteúdo para a internet de coaching e a falar mal de comuna, a comuna não gosta de trabalhar e a comuna depende do Estado, não têm brio absolutamente nenhum. Porque limitam-se a repetir exatamente a mesma ladainha, a mesma merda de magalhar. Isso não é brio, isso não é esforço. Isso é ir pelo caminho mais fácil e repetir o que toda a gente já disse, meus amigos. É isso. Portanto, eu acho que a esquerda pode incentivar, de facto, as pessoas a terem brio. Brio. Mano, queres ser bom? Dedica-te um bocado. Não percas horas de sono por isso, mano. Também não sejas estúpido. Mas um bocadinho todos os dias. Fazer tão bem. E acho que a esquerda pode realmente até apresentar uma forma de estar perante uma atividade que seja muito, muito mais saudável para as pessoas. Muito mais. E acho que a esquerda não se pode aliar dessa responsabilidade. Porque se Marx admite que o ser humano tem potencial e nós nos consideramos marxistas, então esse aspecto do potencial humano não pode ser esquecido. Porque o indivíduo não deixa de existir. Muito pelo contrário. O indivíduo tem de ser potencializado pela superação da escravidão da necessidade material. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante. Tudo isto para dizer que eu sou uma pessoa que considero ter algum brio e é por isso que eu leio para produzir os meus conteúdos. Esta conversa tem assim uma certa circularidade, chegamos aqui ao final e fechamos tudo bem, encapsulamos tudo bem. Eu espero que tenha ficado fixe. Ora, vamos agora falar sobre uma última coisa, provavelmente será sobre este último tópico, e é o pacote laboral. Saiu recentemente uma notícia que revela que 90% dos portugueses estão contra o pacote laboral. O que é o pacote laboral? No fundo é esta tentativa de reforma na lei do trabalho que se vai fazer. Ora, o pacote laboral, nós sabemos, está claro, é bastante impopular. É bastante impopular e tem aqui um aspecto também importante. O programa do governo que está no poder neste momento e que é encabeçado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, não referia o pacote laboral. O que significa que o que Luís Montenegro está a fazer é trair a confiança do seu próprio eleitorado. Mas isto na democracia representativa muitas vezes acontece. Nós votamos em representantes, mas depois os representantes não agem de acordo com a vontade do seu eleitorado, agem de acordo com a vontade, muitas vezes, de quem os financia. E nós sabemos muito bem que o PSD e Luís Montenegro são filhinhos e cadelinhas dos patrões, não é? E então cabe fazermos a pergunta, isto é democrático? Isto é democracia? Como é que pode acontecer um pacote laboral ser viabilizado que ainda não foi, apesar da maior parte do povo estar contra ele? Será que isto é democrático? É por isso que eu sou a favor de uma superação da democracia liberal. É por isso que eu sou a favor de introdução de métodos de democracia popular. Com todas as limitações que possa ter. Mas acho que nos cabe realmente aprofundar a democracia. Acho que nos cabe estender a democracia ao local de trabalho, mas não só. Cabe-nos também estender a democracia ao ponto de que um representante eleito não possa depois trair a confiança do seu eleitorado, aprovando uma medida que o eleitorado não quer, que a maior parte da população não quer. Porque isto é uma distorção daquilo a que se chama a soberania popular. E a soberania popular, hoje em dia,
É quase que um espírito que paira sobre a democracia liberal e que frequentemente não tem poder qualquer. É apenas uma ideia que paira, mas a soberania popular é importante. E isto, para mim, este pacote laboral é uma clara distorção da soberania popular. Porque o povo não quer isto. O que significa que métodos democráticos que se limitem apenas a votarmos nos representantes de 4 em 4 anos são insuficientes para manter este eixo, este nexo de representatividade, de coesão entre aquele que é eleito e aquele que o elege. Este pacote laboral é feito à revelia dos trabalhadores. Este pacote laboral visa, por exemplo, reintroduzir o banco de horas. E para quem trabalhou no setor do retalho deve gostar muito do banco de horas. E tal, mas tu agora podes, por exemplo, trabalhar agora, mas depois usas as horas como quiseres para usufruir com a tua família. O caralho, está bem? Isso é mentira. Isso, só quem nunca teve banco de horas é que diz isso. Porque depois tu queres tirar aquela merda daquelas horas e nunca te deixam porque, tal, agora não dá muito jeito, precisamos mesmo de ti e o caralho, não sei o quê. E depois vais tirar as horas em cima da hora sem precisar delas. Muito fixe. Espetacular. Sem falar, por exemplo, de agora se descriminalizar ou querer-se descriminalizar quem tem pessoas a trabalhar sem as declarar. Muito fixe. Muito fixe. Sem falar, por exemplo, de querer introduzir o outsourcing mais facilmente após despedimentos coletivos. Sem falar em querer fazer com que uma pessoa que nunca teve um contrato permanente possa passar a sua vida toda com contratos a prazo. Mas isso já foi revogado. Nós ainda nem sequer vimos direito o documento. Nós ainda nem sequer sabemos o que é que de facto saiu e não saiu. Percebem, meus amigos? Percebem? Isto é feito à revelia do povo. O que Luís Montenegro está a fazer é trair o seu eleitorado. É feito isto é estelionato eleitoral. Este pacote laboral é impopular. E sabem a coisa que é mais engraçada? O Chega, que diz que representa o povo, tem uma atitude muito ambígua em relação ao pacote laboral. Antes da greve geral, nós meia dúzia de alterações e aprovamos o pacote laboral, no geral estamos de acordo. Depois a greve geral acontece e tem bastante adesão. E a prova de que tem bastante adesão é que o Chega muda a sua opinião e começa a dizer que o pacote laboral é desumano e coisas assim, André Ventura. Agora já veio uma notícia sair a dizer que, acho que era Pedro Pinto, que o Chega estava disponível para viabilizar o pacote laboral. E sabe porque é que isso acontece? Sabem porque é que isso acontece? Porque estes gajos não são representantes do povo nenhuns. São os sugar babies de quem os financia. Champalimau, elementos dos grupos Espírito Santo, etc. E então os representantes do povo vão viabilizar uma coisa que vai contra o interesse do povo. Muito bem. Pois é. É por isso que eles são falsos representantes do povo. Não é? E acho que é a altura para radicalizar o debate em torno do pacote laboral, porque, de facto, isto vai expor quem é que são os traidores e os inimigos do povo. E sim, uso estes termos. Acho que cabe, neste momento, falar de inimizade para com o povo, porque isto, para mim, é uma traição ao eleitorado. Não é bem uma traição. Só é traição para quem esperava que realmente o PSD fosse agir em nome dos interesses do povo. Eu nunca esperei, não é? Eu acho que só é traição para quem realmente acreditava que aquilo ia ser um projeto sério, que não é. E não é um projeto sério em muitas frentes, não é? É um projeto tão sério que no 25 de Abril fizeram, nem foi no 25 de Abril, foi no 1º de Maio, meteram 1º de Maio e 25 de Abril na mesma celebração e na residência do Primeiro-Ministro meteram o Tony Carreira a cantar Sonhos de Menino. A coisa mais azeiteira que uma pessoa pode imaginar. E hoje, no 25 de Abril, o que é que se fez? Hoje não. Ontem, no 25 de Abril, o que é que se fez? Celebrou-se o Dia Mundial do Teatro. Ou celebrou-se o teatro fora do Dia Mundial do Teatro.
gente mesmo muito a séria. Depois queixam-se que e tal, o 25 de Abril é para todos. Vocês não o querem celebrar direito. Vocês não o querem celebrar direito. Vocês estão sempre a diminuí-lo antes, o 25 de Novembro. Vocês, sempre que podem, nas celebrações do 25 de Abril fazem azeitices. O que é que vocês esperam, pá? Pois, é claro que nós vamos ficar aqui a suspeitar. Não é? Pois, é natural. É natural, se calhar é natural. Eu suponho que é natural. Não é? É cansativo isto, pá. Começo a ficar um bocadinho cansado deste cortejo de vitimismo, meus amigos. De qualquer modo, o pacote laboral é para perder e uma pessoa tem de se realmente manifestar contra ele. Tem de ser, porque ninguém quer isto, ninguém pediu isto e de tal maneira o governo sabia que isto era impopular que não o meteu no seu programa. Malta, este foi o episódio do Assim Faria Miguel. Espero que tenham apreciado. Até o próximo episódio, até o quarto episódio que sairá na próxima semana. E se calhar, a partir da próxima semana já vamos ter perguntas e provavelmente através do meu e-mail, está bem? Se quiserem comentar, comentem, sigam isto no Spotify e no Substack e obrigado por terem visto.